Eu gostaria de convidar os nossos amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Indo eles pelo caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Novamente, eu vou ler o versículo 59, que eu gostaria de estar dando um pouco mais de ênfase nesta manhã. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Verso 60. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Glória a Deus, irmãos. Nesses versículos que a gente acabou de ler, nós vimos nitidamente 3 grupos de pessoas que Jesus estava advertindo quanto à sua conduta diante de Cristo. Nós podemos ver pessoas nesse grupo que dizem que vão seguir Jesus, mas estão falando da boca para fora e não sabem o que estão dizendo. Para esse, Jesus diz: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Há um grupo de pessoas nessa manhã que até falam da boca para fora que vão seguir Jesus, mas ainda não calcularam o que isso significa. Ainda não entenderam o que isso significa. Eles falaram que vão seguir Jesus no calor da sua emoção, mas nem sabem ainda o que é seguir Jesus. Nem sabem que isso significa tomar uma cruz. Nem sabem que isso significa deixar coisas para trás. Nem sabem que isso significa sofrimento, perdas. É lógico que o ganho é muito maior, mas nem sabem que seguir Jesus significa ir pelo caminho estreito, o tomar a cruz, passar por lutas, porque se perseguiram Jesus, perseguirão também os seus discípulos. Então é um grupo desligado que de maneira emocional diz que vai seguir Jesus. Para esse, Jesus diz que seguir a ele significa tomar a cruz. Que seguir a ele significa passar por lutas, ir pelo caminho estreito. Para seguir tem que amá-lo mais que sua família, amá-lo mais que seus filhos, amá-lo mais que seus amigos, seus pais e até mesmo a sua própria vida. Porque quem não amá-lo dessa maneira não é digno dele. Então há pessoas que de maneira desligada levantam a sua mão de maneira emocionada e dizem que vão seguir Jesus. Em Mateus capítulo 13, verso 20, Jesus fala da semente que foi semeada
onde havia muitas pedras, que são pessoas que ouvem a mensagem e aceitam com alegria, mas duram pouco tempo porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chega o sofrimento, a perseguição, eles logo abandonam a fé. Com grande alegria recebe essa mensagem, com grande alegria fala, eu vou seguir Jesus. Mas quando chega a perseguição, olha o que o texto diz, quando chega o sofrimento, quando chegam as lutas por causa do evangelho, eles abandonam a fé. São sementes lançadas no meio das pedras. Não tem raiz. Eles não têm raiz em si. É uma aparente conversão, é uma aparente transformação. Mas é tudo aparente. Jesus quer corrigir essa atitude desligada. Essa atitude que ainda não compreendeu. Que não se pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Pois aquele que é amigo do mundo constitui-se inimizade com Deus, porque os dois estão separados. O príncipe deste século não tem parte com o nosso Senhor. Ou se é amigo de Deus, ou se é amigo do mundo. E tornar-se amigo de Deus significa tornar-se inimigo do mundo e tudo que ele representa. Significa andar na contramão. Significa pensar diferente, agir diferente. Significa ser diferente. Significa ser um peregrino. Significa caminhar por um deserto, ora solitário, ora incompreendido por pessoas que você ama, família, amigos, pais. Significa ser discriminado. Há pessoas desligadas assim que dizem, eu vou seguir Jesus, mas não ouviram o verdadeiro evangelho. Ouviram algo que não é evangelho. Uma mensagem contemporânea, moldada para agradar as pessoas. Um Cristo que não exige nenhuma mudança em sua vida. Um Cristo que não exige nenhuma cruz. Ele não exige que você ande por um caminho estreito. Isso não é o verdadeiro evangelho. É um evangelho contemporâneo, mas é um falso evangelho. É um falso Cristo. Não é o caminho estreito. Não é. Então, Jesus fala para essas pessoas nessa manhã, pessoas que ouviram a mensagem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Falaram que vão seguir a Cristo, receberam a mensagem, mas não têm raiz em si mesmo. São pessoas superficiais, não entenderam ainda o que significa ser cristão. Para esse Jesus diz, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está prestes ali a enviar os seus discípulos para anunciar o evangelho em várias regiões, e eles seriam perseguidos. Eles iam querer matá-los, destruí-los por causa daquela mensagem. Então as pessoas vão em alguns cultos, que eu nem sei se são cultos de verdade, ouvem umas mensagens motivacionais de um Cristo que só traz benefícios para essa vida, você está pobre, ele já vai te fazer rico. Um Cristo que não é bíblico, que é um Cristo moldado pelas falsas religiões para atrair multidões. Você vai e ouve esse tipo de evangelho de facilidade. E você pensa que está seguindo a Cristo. Você pensa que vai conseguir seguir a Cristo com esse pensamento. Mas Jesus estava prestes a enviar aqueles discípulos numa missão onde haveria perseguição. Eram para eles estar preparados para a perseguição. E nós sabemos como os discípulos de Cristo morreram. Nós sabemos como os apóstolos morreram. Foram perseguidos, odiados, arrastados pelas ruas, cortados ao meio, dependurados em cruzes. É assim que foram tratados os homens de Deus na história. Foram jogados no Coliseu para serem comidos por leões. Foram queimados em praça pública, em cruzes. É assim que os cristãos foram tratados. É assim. Então pessoas desligadas dizem, eu vou seguir a Cristo. Cristo, olha, você tem certeza que está falando? Está disposto a negar a você mesmo? Está disposto a me amar mais do que seus filhos? Está disposto a me colocar em primeiro lugar? Porque haverá momentos na sua vida que você vai ter que escolher agradar o seu filho ou agradar a Deus.
E se Cristo não estiver em primeiro lugar, é o momento que você dá um passo para trás e retrocede. E ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é digno do reino dos céus. Calcula o preço. Há um grupo de pessoas desligadas. Há um grupo de pessoas que não compreenderam. Não sabem o que estão dizendo. Estão falando da boca para fora. Estão dizendo que são cristãos. Estão por aí dizendo que são cristãos. Estão por aí dizendo que conhecem a Cristo. Estão por aí falando que são salvos. Mas se conhece uma ave pelos frutos. Vive uma vida mundana. Vive uma vida sem santidade. São pessoas mundanas. Iguais ao mundo. Pensam igual ao mundo. Agem igual ao mundo. Se vestem igual ao mundo. Mas se dizem cristãos. Andam num caminho largo como o mundo anda. São igual ao mundo. Você trabalha com a pessoa um ano e você não diz que é cristão porque nem parece. Não parece um jeito de falar. Porque adoram uma roda de escarnecedor. Adoram uma conversa ímpia. Você trabalha anos com a pessoa e não sabe que ela é cristão. Mas ela diz que é. Com alegria diz que é. Ah, eu também sou cristão. Mas se conhece uma ave pelos frutos. Andar com Cristo é ser transformado por Cristo. Não há como não andar com Cristo e não ser transformado. Então, há esse grupo de pessoas desligadas. Jesus diz, não adianta só dizer Senhor, Senhor. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não entraram no reino dos céus. Antes tem que se fazer a vontade do Pai. Não é aquele que diz que ama a Cristo, que é de Cristo, mas aquele que obedece os mandamentos de Cristo. O amor se comprova na obediência, porque amor é obediência. Nascidos de Deus. Não quer dizer somente que isso não é só uma afirmação intelectual, mas verdadeiramente nascido de Deus, nascido do Espírito, nova natureza, uma transformação de dentro para fora, gigantesca, que muda a maneira de pensar, de agir. Pessoas andando por um caminho largo. Amam o que o mundo ama, buscam o que o mundo busca, desejam o que o mundo deseja e estão se dizendo que estão. São essas que levantam as mãos dos cultos e digam, eu te seguirei, Senhor. São essas que ouvem as palavras do Senhor, mas não botam em prática. São como aquele homem tolo que construiu a sua casa sobre areia, sem fundamento. Virão as tempestades, virão as perseguições, e essa casa cai. É quando vir as perseguições, é quando vir as luzes que você vai saber quem é cristão e quem não é. Porque a casa edificada sobre areia vai cair. Aquele que fez uma escolha por Cristo superficial, sem calcular o preço, sem uma entrega verdadeira, profunda, aquele pelo qual a palavra não aprofundou, não criou raiz em seu coração, não vai suportar um tempo da dificuldade. Não vai perseverar, porque não há raiz. Jesus diz, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele homem diz, eu te seguirei por onde quer que fores, Senhor. Jesus diz, você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. Você não entende o que significa me seguir. Você está encantado pelo glamour, pelos milagres que você viu acontecer aqui. Você está encantado pelos sinais. Você não sabe o que está falando. É por isso que a respeito de Cristo dizia os profetas, ferirá-se o pastor, as ovelhas vão se espalhar. Quando vier a luta, a dificuldade, as pessoas abandonam a fé, porque não tinham raiz em si mesmo. Jesus fala desse primeiro grupo. Jesus fala também de um segundo grupo. Das pessoas que dão uma desculpa para não seguir. Jesus olha para um homem. Jesus olha para uma mulher. Jesus olha para mim. Jesus olha para você nessa manhã. Você que está me ouvindo, é você mesmo. Jesus olha para você nessa manhã e diz, segue-me.
fala para você agora e diz: segue-me, venha após mim. Venha comigo, entregue a sua vida em minhas mãos e venha. Venha agora. Mas no texto, no verso 59, diz: ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus fala para esse segundo grupo de pessoas que dão uma desculpa para não seguir. São pessoas que o coração ainda está nas coisas do mundo. Como aquela semente que foi semeada no meio de espinhos. Eles ouviram a mensagem de Jesus, gostaram da mensagem, estavam ali gostando. Mas ainda havia muitas preocupações desse mundo, ilusões das riquezas sufocaram a mensagem. Como diz Mateus 13:22, a semente lançada entre espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, ilusão das riquezas, sufoca a mensagem e essa pessoa não produz fruto. Jesus diz para mim e para você: segue-me. E você diz: hoje não. Quem sabe amanhã. Ou você talvez até diz que vai seguir, mas não segue, não se entrega. Porque o teu coração está neste mundo, nas coisas desse mundo. Não que esse homem de fato fosse enterrar seu pai que acabou de morrer. Talvez seu pai ainda tinha meia vida. Talvez o que ele está querendo dizer: deixa eu cuidar da minha vida primeiro. Espera meu pai morrer, dividir herança. Cuidar da minha vida financeira. Cuidar da minha vida familiar primeiro. Deixa eu acertar minha vida. Sabe, quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e vivem uma vida mediana, medíocre. São meros frequentadores de igreja. E o Espírito está sempre confrontando, incomodando essas pessoas que elas têm que seguir Jesus de uma maneira intensa, verdadeira, porque é a única maneira de seguir Jesus. Se você não segue de maneira intensa, você não está seguindo. Mas o Espírito está sempre te convencendo que não está certo o jeito que você está seguindo, não está certo do jeito que você está seguindo. Não está bom, não é desse jeito. Você não quer tomar a cruz, você não quer deixar coisas para trás. Você ainda está calculando. Você ainda tem muitas reservas. Jesus está olhando para você. Mateus coloca esse texto antes do momento que Jesus entra naquele barco, onde ele está levando os seus discípulos para o mar, para a travessia daquele mar, onde eles teriam uma experiência com Cristo. Jesus está naquele barco, imagina Jesus naquele barco, ele olha para mim e para você e diz que suba, venha ter uma experiência comigo, venha viver intensamente comigo, venha crescer comigo, se entregue totalmente a mim sem reservas. Mas você diz: não, hoje não, por enquanto não. Quem sabe depois que eu comprar minha casa, agora eu estou muito ocupado com meus estudos. Quem sabe depois que eu casar, ter filhos, quem sabe depois que eu me aposentar, são desculpas. Jesus está olhando para você nessa manhã e diz: segue-me, se entregue a mim, vive intensamente o chamado, vive intensamente o que eu estou te chamando, venha ter experiências, sai dessa vida medíocre, suba nesse barco. Ainda que você passe por tempestades comigo, porque seguir a Cristo significa passar por tempestades, você terá experiências com o Senhor, você terá vislumbres da glória. Isso não tem preço. Lucas coloca esse texto antes daquela missão dos 70. E é bem provável que ele esteja mesmo antes da missão dos 70. Jesus está te chamando para caminhar com ele, crescer em sua presença, em sua graça. Ele está dizendo: segue-me. Ainda em Lucas, quando inicia o capítulo 10, acabou esse texto, inicia o capítulo 10, ele vai dizer: depois disso o Senhor designou 70 e os enviou de 2 a 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está olhando para pessoas nessa manhã, pessoas que se dizem cristãos, estão sentados no banco das igrejas, está dizendo: segue-me. Vive intensamente o chamado. Saia dessa condição medíocre.
Mas Jesus está dizendo aqui em Lucas, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas que verdadeiramente seguem são poucos. As pessoas que verdadeiramente colocam a mão no arado são poucos. As pessoas que vivem intensamente verdadeiramente são poucos. A seara é grande, trabalho tem muito, são muitos os perdidos, são muitas pessoas que precisam ouvir o evangelho, são pessoas que precisam. A seara é grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque Jesus está olhando para você que está me ouvindo hoje e está dizendo, segue-me. Mas você tem uma desculpa preparada. Porque você quer cuidar dos assuntos dessa vida. Porque você quer buscar o que o mundo busca. O seu coração está dividido. Não faça isso. Não se gaste com as coisas do mundo. Não busque o que o mundo busca. Mas você está imerso em tudo isso. A preocupação com o dinheiro, a preocupação com o poder, a preocupação com o lazer. Você está ostentando quando o mundo ostenta. Você está em busca de posições. Você está imerso no que o mundo está imerso. Intrigas, brigas, ego, malícia, inveja, obras da carne. E Jesus quer tirar de tudo isso. Jesus está dizendo, segue-me. E você está dizendo, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Permita-me ir primeiro cuidar das coisas da minha vida. Permita primeiro ajustar minha vida financeira, acabar minha faculdade. Qual que é a tua desculpa? São desculpas. Não que você não possa fazer essas coisas. Mas a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o resto fica em segundo lugar, porque o resto lhe será acrescentado por Deus. Mas que haja em primeiro lugar, que ocupe o primeiro lugar no seu trono, não uma posição financeira, não um relacionamento, não um casamento, não um trabalho, não um dinheiro, não bens, não lazer, não prazer, mas que ocupe o primeiro lugar, agradar a Deus. O reino de Deus está em comunhão com Cristo. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque nossa vida é como um conto ligeiro. Nós estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais. O que vai adiantar se você conquistar tudo isso? O que você tem colocado antes de um chamado? Jesus está olhando para você e está dizendo, segue-me, você tem colocado tanta coisa antes. Você está falando, talvez quando eu aposentar, talvez quando eu construir minha casa, talvez quando eu comprar meu carro, você tem colocado tanta coisa antes. Quem disse que você vai estar vivo amanhã? A nossa vida é como um conto ligeiro. E se nós não vivemos a nossa vida para Deus, a nossa vida foi desperdiçada. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus olha para você nessa manhã e diz, segue-me. Venha viver o sobrenatural, segue-me. Venha atravessar um mar comigo, venha ter experiências, venha crescer na graça, venha ser um sal da terra, luz do mundo, venha ser usado por mim como instrumento, cresça na comunhão comigo, segue-me. Faça como Maria, esteja aos pés de Cristo, porque você receberá dele algo que ninguém pode tirar. Ninguém, nem mesmo a morte. O que adianta ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus olha para mim e para você nessa manhã e diz, segue-me. Segue-me. Não segui-lo significa que ainda não entendemos o quanto necessitamos dele. Só ele tem a vida eterna. Só ele pode nos salvar. Só ele pode nos livrar da condenação eterna. A vida aqui é passageira, mas a condenação eterna não. Só ele pode nos dar vida eterna. Só ele pode nos livrar de nossos pecados. Só ele pode nos reconciliar com Deus. Só ele. Não segui-lo. Por que você não quer segui-lo? O que tem te ocupado? Ele olha para aquele homem e diz, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus quer te dar a verdadeira vida, e a vida é abundância. E você está deixando para depois, em troca de quê? Atividade de mortos. O mundo corre atrás do nada, da ilusão.
O mundo corre atrás da paz e nunca encontra. O mundo não sabe o que é verdadeira vida. O mundo vegeta. Nós somos cercados de pessoas mortas. Mortas espiritualmente, não conhecem a Deus, não conhecem a verdadeira vida, não conhecem a verdadeira alegria. Eles estão mortos, mortos. Jesus olha para aquele homem: você está querendo me deixar, você está querendo deixar de me seguir para ir viver a atividade de mortos. Deixa que os mortos vivam isso. Se você quer fazer um bem para essas pessoas, sabe, se você quer fazer um bem para o seu filho, sabe, você diz assim: eu não vou seguir agora que eu tenho que criar meu filho. Mas se você quer criar teu filho, se você quer fazer um bem para o teu filho, siga a Cristo e você será o melhor pai. Eles são mortos e precisam de luz, de vida. E é só aqueles que têm comunhão com Cristo têm essa vida para dar. Siga a Cristo e você será o melhor marido. Siga a Cristo e você será o melhor empregado. Siga a Cristo. Você será o melhor filho, o melhor pai. Siga a Cristo. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E deixa os mortos enterrar seus mortos. Atividade de mortos. Não busque o que o mundo busca, porque o mundo nada sabe. Em 1 João capítulo 2, verso 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo. Porque se você ama o mundo, o amor do Pai não vai estar em você. Jesus olha para mim e para você nessa manhã e diz: segue-me, vem após mim. Pedro estava lá pescando, estava lá vivendo a sua vida, trabalhando, pescando. Jesus olha para ele e diz: segue-me, eu te farei pescador de homens. Oh, meu Deus, que vida que Pedro viveu, porque decidiu segui-lo. Mateus estava lá cobrando impostos, assentado naquela banca cobrando impostos, na sua atividade de mortos. Quando Jesus passou por ele e disse: segue-me, ele levantou e seguiu. E olha que vida que Mateus viveu. O apóstolo Paulo estava lá cego, vivendo aquela vida de mortos, vivendo a religiosidade, até que ouviu uma voz de Jesus dizendo: siga-me, e ele seguiu. E viveu a verdadeira vida. Eu vejo nas palavras de Paulo a alegria de um dia ter ouvido a voz de Cristo. E se você está ouvindo a voz de Cristo nessa manhã, falando para você: segue-me, siga e você conhecerá a verdadeira vida, verdadeira alegria. Siga-me e você não vai se arrepender, vai se alegrar pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Em Lucas 10, tem as pessoas que ouviram e seguiram. E foram pelos vilarejos pregando, anunciando o evangelho, vivendo um espiritual. Em Lucas capítulo 10, verso 17 diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem no teu nome. No verso 20 vai dizer: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas sim porque o nome de vocês está rolado nos céus. Isso, irmão, é um tesouro. Ter um nome arrolado nos céus. Mas aqueles 70 decidiram seguir, foram após Cristo e viram o sobrenatural, vieram tomados, possuídos de alegria, ainda que tiveram muitas lutas, ainda que foram perseguidos, odiados, maltratados, mas havia uma alegria que ninguém podia tirar deles, era um tesouro. Alegria, a perseguição, a luta, aqui diz o apóstolo Paulo, não se compara com a glória que há de vir. A verdadeira vida está em seguir a Cristo, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Que Deus abra os teus olhos nessa manhã para você enxergar em Cristo uma pérola de grande valor. A salvação, a verdadeira vida. Oh, irmãos, nós não nascemos para viver como nós estamos vivendo. O pecado nos separou de Deus, nós temos vivido essa vida medíocre e triste.
Mas Jesus quer nos dar uma verdadeira vida. Ele nos chama nessa manhã a segui-lo. Segui-lo. Só Ele tem palavras de vida eterna. Se você não segui-lo, você vai continuar em seus pecados. Vai morrer em seus pecados e será condenado. Mas Jesus olha para você nessa manhã e diz: segue-me hoje. Se até hoje você deu desculpas, a tua desculpa de não segui-lo, de não se entregar a Ele, é porque você está muito ocupado, muito trabalho, muito estudo. Mas dessa manhã, mude. Você está errando gravemente. Tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. Sirva a Ele. Tudo bem, servir a Cristo significa abnegação. Porque Jesus vai dizer em Lucas 14, 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. O qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você quer segui-lo, renuncie. Que Jesus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Calcule. Não seja como aquele primeiro grupo que fala que vai seguir, mas não calcula. Calcule. Entregue sua vida. Se arme para seguir a Cristo. Em João 15, 18 vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de vós odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Em 2 Timóteo capítulo 3 diz: todos aqueles que querem viver piedosamente que sofrerão perseguições. Se armem. Saibam que seguir a Cristo significa ser perseguido. Mas as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que é de vir. O que adianta você poupar a tua vida aqui e perder a vida eterna? Aqui viveremos pouquíssimos anos. Não é uma troca sábia. Se Jesus está dizendo amanhã: segue-me, vale a pena. Mas também devemos estar cientes o que essa escolha significa. Significa tomar a cruz e seguir. Ou você toma a cruz e segue a Cristo, ou você vai ser condenado e vai para o inferno. É isso que está diante de você nessa manhã. Ou você toma a cruz e segue a Cristo, ou você vai para o inferno. O que você escolhe? Temos que deixar coisas para trás. Temos que deixar um estilo de vida para trás. Para andar no Espírito. Não mais na carne, satisfazendo as vontades da carne, mas agora andaremos no Espírito. O Espírito Santo agora nos guiará no estilo de vida santo. Não mais fazendo o que a carne deseja. Desejos carnais, concupiscências loucas, não. Mas vivendo em santidade, andar no Espírito. Em Romanos 8, capítulo 5, vai dizer: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você não tomar a cruz, seguir a Cristo e receber o Espírito Santo, você será inimigo de Deus. Não somente o inimigo terreno, mas declarado o inimigo eterno. Porque você vive segundo a carne e a carne conduz à morte. Mas se nessa manhã você ouvir o chamado de Cristo: segue-me, e você tomar a cruz e segui-lo, você receberá o Espírito Santo que te conduz à vida, verdadeira alegria, verdadeira paz.
Jesus nos diz nessa manhã: segue-me. Qual será a sua resposta? Será sim? Ou você tem alguma desculpa para dar nessa manhã? Ou você quer continuar vivendo na prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções? São esses os frutos da carne: invejas, bebedices, glutonarias. Quem vive essas coisas, a Bíblia diz, não herdará o reino de Deus. Jesus olha para você nessa manhã e diz: segue-me. Ele olha para mim, para você e diz: segue-me. Sai do meio dos mortos. O mundo jaz no maligno. Só Jesus pode tomar da massa corrompida desse mundo nós, pecadores, e nos tornar povo de Deus. Só Jesus pode nessa manhã pegar você, pecador, e te transformar num filho de Deus. Só Ele pode fazer isso. Ele diz: segue-me. Qual será a tua resposta? Eu suplico, eu te imploro que ela seja sim, Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Oh, Jesus, eu confio que tu pode me conduzir a Deus. Entregue sua vida a Jesus nessa manhã. Mas não da boca para fora, uma entrega completa, para Ele ser Senhor de toda a tua vida. Para Ele ser Senhor dos teus pensamentos. Para Ele ser Senhor da tua vontade. Para Ele ser Senhor da tua vida, de tuas decisões, de teus relacionamentos, para Ele ser Senhor de tudo e que tu sejas um instrumento da mão dEle. Ele diz para você: segue-me. Qual será a sua resposta? Em Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, só Jesus tem poder para nos dar vida e nos livrar dos nossos pecados. Só Ele pode nos livrar das mãos de Satanás, nos livrar dessa escravidão do pecado que nós estamos. Satanás está cegando as pessoas ao nosso redor, e talvez você que está me ouvindo nessa manhã, neste momento, está sendo uma vítima de Satanás. Jesus está dizendo: segue-me. Ele está te enganando, ele está te cegando, ele está te confundindo, ele está te fazendo não ouvir, ele está te roubando a semente. Jesus está dizendo: segue-me. Mas que o Espírito nessa manhã torne essa voz de Cristo audível, te dizendo: segue-me, e você possa seguir. Porque somente Jesus tem poder para te salvar. Somente Ele pode te livrar da ira vindoura que virá como um fogo consumidor. Deus vai castigar os homens e mulheres desse mundo. Somente aqueles que creem em Cristo serão salvos. Quem não receber Jesus continuará sendo um filho da desobediência, andando no desejo da carne, fazendo a vontade da carne, continuando sendo filho da ira, da condenação eterna. Jesus olha para mim e para você nessa manhã e diz: segue-me. Qual será a tua desculpa? Eu oro a Deus nessa manhã que você tome a decisão correta. Muitas pessoas não subiram naquele barco naquela manhã, ou naquela tarde, não sei qual horário era, mas era tarde talvez. Muitas pessoas não seguiram aqueles 70, ficaram para trás. Multidões ficaram para trás. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque o caminho que conduz à perdição, à condenação eterna, é um caminho largo e a maioria das pessoas está indo para lá. Mas eu oro a Deus para que você que está me ouvindo nessa manhã tome a decisão correta hoje e siga a Cristo. E venha pelo caminho estreito, que a Bíblia diz que poucos vêm por esse caminho. Mas esse é o caminho que conduz à vida eterna. Eu oro que você tome a escolha certa nessa manhã. Não uma escolha emocionada, leviana,
superficial, mas uma escolha consciente, uma entrega verdadeira. Eu oro para que isso aconteça nessa manhã. Eu oro para que essa palavra venha até você com o poder do Espírito. Eu oro para que você ouça a voz de Cristo dizendo: segue-me. E você siga. E coloque a mão no arado. E não seja como o terceiro grupo de pessoas que esse texto diz, que botam a mão no arado, mas depois olham para trás. Não. Mas que seja daqueles que perseveram para a salvação das almas. Jesus está olhando para você nessa manhã, onde quer que você esteja. Talvez esteja na sua casa, no seu carro indo para o trabalho, talvez esteja no seu trabalho. Eu não sei onde você está agora na rua. Eu não sei onde você está, mas Jesus olha para você agora e diz: segue-me. Eu não sei que tipo de vida que você está vivendo. Talvez você esteja na soma da morte. Talvez você esteja em plena saúde. Talvez você esteja com a tua vida atordoada, atormentada. Você não sabe para onde olhar. Talvez você está vivendo dias difíceis. Jesus está dizendo: segue-me. Deixa que eu seja Senhor da tua vida e eu te guiarei por pastos verdejantes. Não interessa como a sua vida está. Jesus diz: deixa eu controlar você. E eu te darei verdadeira vida. Segue-me. Qual será a sua decisão? Que não seja uma desculpa esfarrapada. Nenhuma desculpa vale a pena. É colocado agora diante de você a vida e a morte. A salvação e a condenação, o que você escolhe? Ou siga, ou será condenado. Ou recebe Jesus como um Senhor, ou você será castigado no inferno pela eternidade, pela ira de Deus. O que você escolhe nessa manhã? Jesus diz: segue-me. Oremos. Ó Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Eu oro, Pai, para que Teu Santo Espírito age em nós nessa manhã. E que Ele cumpra a obra de nos conduzir a Cristo. E que diante do chamado nós possamos dizer: sim, Pai, te seguirei. Sim, Jesus, me leve contigo. Sim, Jesus, me leve a experiência. Sim, Jesus, toma minha vida. Sim, Jesus, me tome para Ti. Oh Deus, que Tu possa nos conduzir a Cristo nessa manhã. Nos ajuda a dizer sim para esse chamado tão precioso. Sim, nos ajuda. Nos guia, ó Deus, em Tua misericórdia, em Tua graça. Age em nós nessa manhã. Age em nossos pensamentos. Age em nós. Nos convence do pecado, justiça e juízo. Sim, Pai, nos convence. Age em nossas vidas nessa manhã, para que possamos seguir a Cristo. Para que possamos ir após Cristo, para que possamos tomar nossa cruz e segui-lo, porque somente Ele tem palavras de vida eterna, somente Ele pode nos salvar, Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele é o bom pastor, só Ele sabe o caminho, só Ele pode nos salvar, só Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, só Ele, sim, só Ele. Faça a obra em nós, Deus, em nome de Jesus, amém.